Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Tainara e hoje eu vou conversar com vocês sobre o livro 6 anos depois, de Harlan Coben. Harlan Coben é um autor norte-americano que tem 58 anos e está no auge de sua carreira. Ele tem publicado muitos livros e também recentemente vários de seus livros têm virado adaptações, principalmente para a Netflix. E eu já tinha ouvido falar muito dele, mas nunca tinha lido nada dele, até que eu fui assistir a série The Stranger da Netflix e eu me interessei muito e aí eu descobri que ela era na verdade baseada em um livro dele. E fui pesquisar esse livro, justamente o livro da série, para ler. No entanto, na minha pesquisa eu encontrei algumas resenhas e uma delas era do livro 6 anos depois. E quando eu li a resenha do livro 6 anos depois, eu fiquei extremamente intrigada com ela. Fiquei com muita vontade de ler o livro mesmo. E fiz o seguinte, fui dar uma viradinha nas páginas para ver um pouco do livro. E o primeiro capítulo é tão interessante que eu tive que continuar a leitura. E bem, antes de adentrar a história, eu gosto um pouco de contextualizar o livro, o autor e tudo mais. Então eu vou falar de algumas características que eu achei super legais na obra dele, porque de repente são características, aspectos que façam você gostar mais ou menos do livro e possa ser interessante para que essa seja a sua próxima leitura ou não. Algo que eu gostei muito do Harlan Coben é que ele faz você se sentir em casa lendo a história, ele faz você se sentir dentro daquela narrativa desde o início. Muitas das vezes, quando nós vamos ler algum livro, nós temos grande dificuldade em dar continuidade ou até mesmo em entender, em gostar daquela história no início. Geralmente vai ficando mais fácil à medida que você vai lendo, que é basicamente ali do meio para o final. No entanto, com este livro de Harlan Coben, eu tive uma impressão totalmente diferente. Desde o início eu queria ler aquele livro, desde o início eu fiquei presa, principalmente a trama inicial. Eu li o livro na versão digital, que tinha 222 páginas, e ele é dividido em vários capítulos. Eu não me lembro ao certo agora o número de capítulos, mas o que eu posso dizer é que cada capítulo deixa ao finalzinho dele alguma suspeita, uma coisa inusitada que vai te prender para que você tenha vontade de ler o próximo capítulo. E essa é uma tática que eu já percebi, já vi outras pessoas comentarem, que é muito usual na escrita do Harlan Coben. E é justamente por isso que ele é conhecido como um dos autores que mais fazem os leitores virarem a noite lendo. Porque a maioria dos leitores quer ler um capítulo por vez, mas se o capítulo termina de uma forma muito surpreendente, você quer ler logo o próximo para saber como que isso vai se desenvolver. Bom, o Harlan Coben já ganhou vários prêmios, então pode ter certeza que a escrita dele, se não te prender por esse livro, com certeza vai te prender por outro. Esse é o primeiro livro que eu leio dele, espero que em breve eu leia mais. A maioria das histórias dele vão se passar nessa temática de mistério, de suspense, de casos inusitados, de maneiras, detalhes que fazem com que eles tenham toda essa camada enigmática e que você, leitor ou espectador, vai ter muita curiosidade em saber mais sobre. Estão correndo alguns boatos por aí de que ele e a Netflix teriam acertado um contrato para várias outras produções. Provavelmente, se você ainda não ouviu falar dele, com certeza daqui para frente você irá. E vamos para a parte da história. Nessa história, nós vamos seguir a vida de Jake. Jake é um professor universitário e a história começa quando ele estava escrevendo a sua tese. Ele estava tendo dificuldades na escrita, o seu pai havia morrido recentemente e naquele período ele estava um pouco perturbado com tudo aquilo. Não perturbado, mas estava tendo dificuldades em desenvolver seu trabalho acadêmico. Portanto, ele acaba indo para um retiro sugerido por um de seus professores. E esse era um retiro para artistas e escritores. O retiro era dividido em duas partes. Em uma delas ficavam as pessoas que estavam focadas na sua escrita e em outra pessoas focadas em arte, como pintura e escultura. E aí teve uma reunião entre os dois retiros e nessa reunião ele conheceu a Natalie, que viria a ser o grande amor da sua vida. E aí ele e a Natalie começaram a conversar, um se interessou bastante pelo outro e eles tiveram um romance durante a permanência de ambos ali nesses retiros. E se você já esteve em um retiro ou se não esteve, você deve imaginar que geralmente são realizados em lugares mais calmos, lugares que têm um contato muito grande com a natureza, que são bastante bonitos. Então já tem todo o clima, todo o espaço voltado para um romance.
Mas se engana quem pensa que essa história vai ser voltada a um romance romântico. Na verdade, o livro vai ser na camada investigativa. O Jake tinha certeza que a Natalie era sua alma gêmea. Ele apreciava muito os momentos que eles passavam juntos, eles passaram momentos incríveis. Foi um curto espaço de tempo que eles estiveram juntos, mas foi algo realmente muito intenso. E desde o início, o Jake tem certeza que a Natalie também está muito apaixonada por ele, porque ela também demonstra. Mas de repente, ela simplesmente deixa ele e manda um convite para ele do casamento dela. O casamento dela com um ex-namorado, que ela diz para o Jake que ela teria pensado muito e chegado à conclusão de que na verdade ela não amava o Jake e sim esse ex-namorado, e por isso ela iria se casar com ele. E ela, além de tudo, manda o convite de casamento para o Jake, insiste que ele vá no seu casamento, e lá no casamento eles têm uma conversa na qual ela faz ele prometer que nunca mais irá procurar nem ela, nem o marido dela, nem ninguém da família dela. E lá nesse casamento estava presente a mãe da Natalie, a irmã dela e amigos de forma geral. Então o Jake vai até esse casamento, assiste, faz a promessa pra Natalie. A paixão que ele sentia por ela é tão forte que ele decide aceitar e prometer pra ela que ele não vai mais procurar nem ela, nem ninguém, vai deixar eles viverem a vida deles em paz, porque afinal ele achou que ela estava muito apaixonada por ele, então ele sofreu uma decepção muito grande. E ele vai nesse casamento também para ver com os próprios olhos se ela está mesmo se casando, se ela realmente vai fazer isso com ele, porque ele teve essa impressão de que o amor dela era muito forte, que é algo meio surreal acreditar que de uma hora para outra tudo isso teria acabado. Mas enfim, ela se casa, ele promete não procurar ela nunca mais, e assim ele vai embora e nunca mais procura ela, nem nas redes sociais, ele deixa bem claro, não procura ela no Facebook, não procura ela no Instagram e nada mais, por 6 anos. Por isso, justamente, que o título do livro é 6 anos depois. 6 anos depois do episódio desse casamento, ele está na universidade, agora ele já é um professor, já tem a sua cadeira na universidade, atendendo alguns alunos ali, e no computador dele ficam passando alguns recados sobre a universidade. E então aparece um obituário informando a morte de Todd Anderson, que é justamente o cara com quem a Natalie tinha se casado 6 anos antes, o cara por quem ela teria largado o Jake, o ex-namorado dela, que ela optou por ser o seu marido. E embora o Jake tenha prometido que ele nunca mais procuraria ela, ele entende que ele fez essa promessa por causa que ela estava casando com outro homem. E agora que esse homem tinha morrido, ele sente que está na hora de quebrar essa promessa, porque mesmo passando tanto tempo, ele ainda era muito apaixonado por ela. E também como uma forma de, não só de demonstrar esse amor, mas um pouco de respeito por aquilo que eles viveram, ele queria prestar a ela suas condolências, então ele decide ir até a cidade onde ela e o Todd moravam para ir até o velório, conversar um pouco com ela, quem sabe, de repente, tentar reatar algo, não agora, né, porque era o velório, mas no futuro. Bom, tudo isso está ali no início do livro, e é justamente neste ponto que nós vamos ter uma surpresa juntamente com o personagem, e é aí que nós vamos ficar muito intrigados nessa história. Porque quando o Jake chega lá nesse velório, prestar as suas condolências, pronto para ter uma conversa com a Natalie, ele simplesmente tem uma pequena surpresa. Muitas dúvidas surgem. É claro que como ele está chegando lá do nada, depois de tantos anos sem vê-la, ele fica meio de lado ali no velório, só observando, tentando ver onde a Natalie está. Mas ele não vê ela em momento nenhum. Ele já tinha visto no obituário que o Todd Anderson teria deixado uma esposa e 2 filhos, e ele ficou um pouco surpreso por saber que a Natalie tinha tido 2 filhos nesses 6 anos com outro homem, já que ele teria acreditado que ela era totalmente apaixonada por ele. Mas mesmo assim ele amava tanto ela que ele foi, e aí chegando lá ele não viu ela em nenhum momento, e tudo começava a ficar mais confuso na cabeça dele. Os filhos do Todd Anderson vão lá, se pronunciam, deixam alguma mensagem para o falecido pai, e sempre tem uma mulher ali ao lado desses filhos, mas essa mulher não é a Natalie, então ele pensa que ela deve ser uma babá, uma tia, e fica se perguntando o tempo inteiro, onde está a Natalie nesse velório? E aí ele está lá de lado, porque como eu já mencionei, ele não entra dentro da sala, até por uma questão de respeito, né? Ele é o ex-namorado da esposa do falecido. E então o Jake está lá, e aí chega uma garçonete, uma atendente do hotel onde ele estava instalado, e pergunta pra ele, né, afinal, o que ele está fazendo ali.
E então ele tem a oportunidade de fazer algumas perguntas para ela, já que ela puxou assunto com ele, e ele questiona ela perguntando aonde está a viúva do Todd Anderson. Ela aponta para aquela mulher que estava ao lado dos filhos do Todd Anderson, que já haviam deixado a mensagem, se pronunciado ali em geral, e diz que ela é viúva, e que eles estão casados há vários anos, mais de 10 anos, agora eu não lembro exatamente. E aí ele tem uma surpresa, porque aquele Todd Anderson, ele viu a fotografia, ele viu o nome, é exatamente o mesmo homem que teria se casado com a Natalie 6 anos antes. Mas como que ele poderia ter se casado com a Natalie 6 anos antes se ele já era casado com outra mulher há muitos anos antes e até o presente momento? E aí a moça até pergunta para ele: você tem certeza que você está no velório correto? E nesse momento o leitor já fica em choque, já pensa: eu sabia que tinha alguma coisa errada aí. Ele também já pensa: eu sabia que ela não estava me deixando porque ela não me amava. Mas afinal, o que teria acontecido com a Natalie? Enfim, ele viu o casamento, ele viu o padre casando eles. Ninguém contou, ele viu com os próprios olhos, então o que é que aconteceu? E aí, durante esses 6 anos, como eu mencionei anteriormente, ele nunca procurou pela Natalie porque ele estava cumprindo a promessa. Ele nem mesmo foi procurar no Facebook e nas redes sociais. Mas agora, depois de tudo isso, toda essa surpresa, ele decidiu procurar. E aí é que vem a surpresa maior ainda, porque ele não encontra vestígios dela durante esses 6 anos. As únicas coisas que ele encontra são antes desses 6 anos. Foi como se a partir do dia do casamento da Natalie, ela tivesse simplesmente desaparecido da Terra. Ele vai procurar por ela, ele vai atrás da família dela, vai ter toda uma investigação, uma reviravolta atrás da outra. E bem, vocês têm que ler para saber o final, para saber o que vai acontecer. Será que ele vai conseguir achar a Natalie ou não? O que aconteceu com ela? Mas eu tenho certeza que é uma história que vai te prender. E por isso eu recomendo ela para você. É claro que a história começa muito boa, muito intensa, muito intrigante, e por isso vai ser muito difícil do autor conseguir manter esse espírito. Então pode ser que ali no final, um pouco mais para o final, a história dê uma decaída, mas eu acredito que nada aqui vai tirar o mérito dela. E é isso por hoje, espero que vocês tenham gostado dessa resenha, que vocês adotem essa dica e procurem ler algo do Harlan Coben. E caso vocês tenham interesse em comprar esse livro, eu vou deixar o link aqui embaixo, que é o link da Amazon. É super seguro comprar livros e produtos por lá. Eu já comprei várias vezes e nunca tive problema nenhum. E comprando por esse link lá na Amazon, você ajuda o canal e você não paga nada mais por isso. Se você gosta dos meus vídeos de resenha, eu convido você a assistir a playlist completa que eu criei aqui, somente com resenhas. Se você prefere os meus vídeos sobre listas literárias, top 5, top 3, eu também criei uma playlist aqui e convido você a acessá-la. Por hoje é isso e até a próxima!